Olá, pequenos investidores, sejam muito bem-vindos a mais um Destaque do Dia. Índice Fix mais uma vez em alta, 0,47% a 3.235 pontos. Mercado de fundos imobiliários vem performando muito bem aí nas últimas semanas. Já não estamos assim tão longe da máxima histórica. Índice Fix aqui a 3.200 para 3.400. Mapa dos ativos, vocês podem perceber que a grande maioria aqui segue bem. Alguns aí com peso um pouco maior no índice fixo, como é o caso do XPLG, BTLG, HGLG, KNCR, CPTS, XPML, levemente positivo, então isso acaba puxando um pouco mais aí o nosso mercado. A gente teve pela manhã a divulgação de alguns dados nos Estados Unidos de atividade econômica que vieram até um pouco melhor do que o mercado imaginava. Aqui para o Brasil, pela tarde, nós tivemos o comunicado do governo em relação à isenção de IR para quem ganha até R$ 5.000. Já é uma história que todo mundo já sabia que ia ser divulgado. Tivemos aí recentemente a publicação de que o gasto com essa isenção vai ser um pouco menor do que o projetado inicialmente, mas pelo menos para mim, pessoal, o que vai fazer preço é amanhã. É super quarta, é decisão de juros nos Estados Unidos e aqui no Brasil. O que é que o Fed vai sinalizar em relação a juros com a expectativa de inflação subindo com as tarifas de Donald Trump? O Galípolo vai falar o que amanhã no comunicado com a economia brasileira desacelerando, mas uma inflação ainda bastante resiliente. Vai sinalizar que vai parar nos 14,25 e correr o risco do mercado não receber bem isso? Ou vai deixar alguma sinalização ali de que se for necessário subir mais, vai subir? Então, para mim, os dados e as notícias de hoje, embora a gente tenha um pregão aí positivo tanto para IFIX quanto para IBOV, para mim não faz muito preço, não fez muito preço essas informações. O principal é amanhã. Se vier boas notícias nesses comunicados, eu acho que o mercado pode continuar performando bem. Mas depois de aí uns 10, 15 pregões, onde basicamente o IFIX só sobe e IBOV aí nos últimos dias subiu uns 6%, se a gente tiver uma realização, pelo menos para mim não vai ser nenhuma surpresa. Vamos passar por alguns ativos específicos, como estão vindo para fechar o dia. Destaques em termos de altas e de baixas, fatos relevantes e fechando aí com o assunto dividendos. Eu quero iniciar pelo VGHF11, opa, VGHF11, subindo agora 1,98, R$ 7,73. No mês já tem alta de 6%. Olha que bela performance o fundo está tendo. Dia 26 de fevereiro, o fundo era R$ 7,03. Dia 26, já estamos aí no 7,73. Quem comprou ali, basicamente no dia 10, dia 12 do mês de fevereiro, a maioria dos fundos imobiliários deve estar tendo uma alta aí de uns 8, 10%. E o VGHF acabou indo no bolo, mesmo sem melhor assim no provento. O fundo divulgou o relatório gerencial, pessoal, há pouco, pelo menos o site aqui apareceu a informação há pouco. Eu separei para vocês aqui apenas um pequeno trecho do comentário do gestor. Aqui eles falam o fechamento do mês, como é que foi, 148 diferentes ativos, 97,7% do patrimônio líquido alocado, 1,3 bi de valor aí de patrimônio líquido. O último rendimento foi 9 centavos, que a gente já sabe, e aqui eles comentam um pouco do impacto no patrimonial. Me chama a atenção porque a curva de juros no mês de fevereiro, ela fechou um pouco, mas olha o que o fundo coloca aqui. Ao longo do mês, houve uma variação negativa no patrimônio líquido do fundo ao redor de 1 centavo por cota. Não foi muita variação de fato, mas devido a gente ter visto um alívio na curva de juros, eu imaginei que o VGHF já teria uma melhora no VP. Não aconteceu e eles informam aqui ajuste negativo na marcação a mercado da carteira de crise indexado ao IPCA decorrente da abertura das taxas de juros. Mas, mês de fevereiro, a gente não viu abertura nas taxas de juros. E o IFIX que teve alta, como o fundo está bem pesado em fundo imobiliário, aí é o que eles colocam aqui. A carteira de FIIs atenuando a redução da cota no fechamento do mês, o que acabou puxando um pouco aí a carteira dele para cima em termos de VP também. Foi aí os fundos imobiliários, já que o IFIX performou muito bem e a gente deve ver nesse mês de março, se continuar nessa atuada, né? Quando for divulgado o informe referente a esse mês, muitos ativos com crescimento no VP, tanto fundo de papel por conta da marcação a mercado, quanto fundo imobiliário que tem aí, seja FOF ou seja hedge fund, que tem uma posição grande em FII, porque a maioria dos ativos vem performando muito bem. Uma coisa importante, pessoal, fizeram algumas aquisições focada aqui em CDI, 27 milhões de aquisição no mês, dois ativos já existentes, compraram aqui o Matarazzo, o CRI Matarazzo, cupom CDI mais 4,95, que vai render muito bem para fundo.
fizeram aqui a atualização, ou melhor, trouxeram um pouquinho mais de detalhe, né, em relação ao CRI VGRI que eles tinham vendido. Vocês devem lembrar que mês passado gerou um pouco de polêmica essa história do VGRI, que teve carência, e aí eles informaram que venderam antes disso, e vendeu com lucro, 46 milhões de reais, e venderam aí o ativo foi adquirido com deságio, isso acabou gerando um lucro. Com esses movimentos, a marcação ao mercado da carteira e a carteira negativa aí na marcação ao mercado dos CRIs gerou um impacto aqui na carteira renda, ficando agora 55,8 versus 57,2, enquanto a carteira valor ficou aí em 44,2 versus 42,8. Então teve aqui uma redução mais uma vez da carteira renda comparado ao que ele tinha aí no mês anterior. E se vocês pegarem 8 meses, um ano atrás, o VGHF tinha uma carteira renda mais ou menos uns 70, hoje é só 55,8. E o Criselina, pessoal, fizeram aqui mais uma marcação. O Criselina continua inadimplente desde o mês de junho e no mês de fevereiro tiveram suas posições marcadas a zero, ou seja, a gestão está trazendo aí esse impacto no CRI, basicamente dizendo que se esse negócio não tiver solução, não recuperar nada, já está remarcado a zero no portfólio do fundo. Se conseguir alguma solução, é bônus aí para o investidor. Então, Crisalina, acho que vai acabar morrendo aí essa história dentro do fundo aqui, porque já remarcaram a zero. Agora é torcer mês que vem alguma boa notícia, mas para ter remarcado a zero, não me passa uma sensação de que o administrador está vendo aí uma solução para esse CRI, pelo menos no curto prazo. E o CRI Guaicurus, que não teve ainda a venda do terreno para conseguir gerar um pouco ali de caixa profundo. Essas foram aí algumas das notícias que a gente teve em relação ao VGHF nesse mês. Logo mais vai ter vídeo aqui no canal trazendo atualização sobre esse relatório completo aí, portfólio como está ali nos detalhes, DRE para mostrar os números apresentados e outras informações aí que a gente tem em relação ao fundo, especialmente as movimentações dos ativos adquiridos. Quem é membro do canal, fica atento que vai ter aí esse acesso antecipado. HCTR teve divulgação do informe mensal, pessoal, e teve uma coisa aqui que me chamou bastante atenção, que foi isso aqui. Valor patrimonial por cota. Olha a queda que teve no VP do fundo. Saiu de 110 para R$ 101,08. Eu estou curioso para ver um pouco mais no relatório ali o que foi que eles resolveram remarcar para ter todo esse impacto. Eu acho que não foi fundo imobiliário que caiu para ter dado esse impacto de R$ 10 no patrimônio dele. Então foi aí uma redução bem considerável. Base de cotistas também caiu mais ou menos uns 5 mil investidores. O último rendimento aqui que a gente teve de 32 centavos, que ficou um yield bem interessante. E uma outra coisa importante, pessoal, saiu o relatório gerencial do Becri hoje. E o Becri informa aqui aos seus investidores, com relação ao CRI One, a parcela de fevereiro continua inadimplente e continuamos buscando contato tanto com a securitizadora quanto com o agente fiduciário para que seja convocada nova assembleia para que os investidores dos CRIs possam deliberar a respeito de uma solução para a operação, que teve o EV encerrado em janeiro. Até o momento não tivemos nenhum retorno nem da securitizadora, nem do agente fiduciário. Já tem aí mais ou menos um mês que o Becri não conseguiu nenhuma atualização em relação ao CRI One, que está inadimplente. Dia 20 eu vou trazer para vocês aqui a atualização sobre esse CRI. One e Hope, né? Que tem aqui dentro do HCTR para ver se eles pagaram. Vou ficar monitorando ali dentro do site da securitizadora para ver se tem alguma boa notícia. Mas esse atraso e até agora, nem a securitizadora, nem ninguém informou nada em relação a esse CRI, não me parece assim ser uma boa notícia, né? Não me parece que vai ter uma solução de curto prazo, porque se fosse, o CRI já teria pago alguma coisa. Lembrando que o CRI One tem carência ao total aí desde o início do ano passado. Se não me engano, é do ano passado, quando teve ali a Assembleia, e provavelmente, né, no ritmo atual, eu fico mais nessa expectativa de que tenha mais uma carência. E fechando aqui a nossa lista com o MXRF, que também divulgou informe mensal, teve um pequeno crescimento no VP, o fundo saiu de R$ 9,15 agora para R$ 9,19. A pequena melhora aqui, pessoal, com certeza vem aí da parte de CRI mesmo, marcação a mercado, como eu citei para vocês, do alívio que a gente teve no mês de fevereiro na curva de juros, massa que deve ter maior impacto, né? Os DEIs deram outro alívio, especialmente nas primeiras 2 semanas, na primeira semana desse mês de março. Isso se não voltar tudo, né? Amanhã com a decisão de juros. Mas pelo menos até agora a gente tem esse fechamento da curva de juros.
Então isso ajudou um pouco aqui no VP, ainda continua com 2% abaixo, nesse preço aí de R$ 9, e aumentou em torno de 1.000 investidores. A base de cotista dessa vez até que não teve muita diferença, né? A quantidade de investidores de fundos imobiliários no Brasil, se não me engano, para ficar um número redondo, é próximo a 2,5 milhões. O MX aí tem metade, né? A metade dos investidores de FIIs deve ter alguma cota do MX dentro do seu portfólio. Vamos passar aqui agora para os destaques do momento, como é que estão vindo para fechar os ativos que compõem o índice FIX. Nós temos SARI subindo 11,35, que bela performance. Até o momento, pessoal, eu não vi nenhuma notícia. Essa alta me chama a atenção, algum fundo grande está comprando cotas ou tem alguma notícia aí para sair, não sei, mas é muita coisa. Mas até agora, nenhum fato relevante. RECT 11 da mesma forma, sobe 5,78. RECT saiu ali de 24, R$ 25 para 33. Quem comprou ali no fundo se deu muito bem com essa valorização. Mas até agora a gente não teve nenhuma notícia. Tem um imóvel que é bem importante para o RECT, que eles poderiam vender agora no final de março. Pode ser que essa seja uma razão para todo mundo estar comprando de olho nisso, mas até o momento nenhum fato relevante. HGRE sobe 4, MF11 3,68, XPIN 3,45, GZIT 2,92. E nas baixas, Kivo 1,84, CCME 1,66, RBVA também, BRCO caiu 1,07, CVBI 0,92 e KCRE caindo 0,90. Na parte aqui das ações, nós temos o pregão pro Ibov subindo aí próximo a 1.000%, JBS é o destaque, subindo 18%, SLC 7, Mafrig também, e Dux 6,5%, BRF também, e ASA subindo 4,46%. Nas baixas, Local Web 4, CSN também, B3 caindo 2,7% depois de toda a alta, Azul 2,63%, CVC 2,5% e Pomo caindo 2,32%. E passando aqui rapidinho ainda nos Fiagros, antes que eu já tinha me esquecido, Fiagro, nós temos o JGPX subindo 6, LSAG 4, SNFZ 2,40, GRWA 1,5, BBG 1,38, já ali na região dos R$ 70 cravados agora, GCRA 1,28, e nas baixas não temos aí nenhum destaque, a não ser a GRX com 1,75, os demais menos de 1%. Vamos passar aqui agora para os comunicados, eu separei para vocês aqui o fato relevante do RBRP. RBRP basicamente toda semana tem um comunicado ou de inadimplência ou de pagamento de aluguel. O fundo está tendo alguns problemas com alguns inquilinos. E aí vem comunicar aos cotistas do fundo e ao mercado em geral que o fundo identificou na presente data o pagamento do aluguel referente à competência de janeiro, que estava inadimplente, conforme fato relevante divulgado no dia 27 de fevereiro, atrelado à locação das salas do escritório localizado no 19º andar do edifício River One, alocado pela Experience Housing Produções e Eventos, escrita no CNPJ tal. Estão pagando aí, mas era uma inadimplência que eles tinham, pagamento em atraso, a gente já está chegando no final de mês, vamos ver se eles vão conseguir receber dessa vez na data certa, né? Já tá virando basicamente rotina mesmo, um comunicado do RBRP de atraso em relação aos seus inquilinos. E eu separei aqui também, pessoal, embora não seja um fato relevante, é uma coisa que eu venho monitorando nos FINFRAs com essa queda na curva de juros, que é o valor patrimonial por cota, já que os FINFRAs distribuem muito via contábil. E eu separei aqui o juro 11. Juro 11 que tem a cotação aí na faixa dos R$ 96, mas o valor patrimonial por cota até ontem, hoje a gente não tem muita volatilidade aí nos DIs, pelo menos eu não vi, o fundo já tem valor patrimonial de R$ 1,77. Ou seja, na prática, se hoje fosse o último dia, ou melhor, na teoria, se hoje fosse o último dia útil de março e o fundo fosse distribuir todo o lucro, ele teria R$ 1,77 para distribuir. Eu acho difícil que o fundo distribua tudo isso, mas mostra que agora o juro já tem aí uma boa gordura. E se a curva de juros continuar dando alívio, a gente pode ver aí uma boa melhora na situação do fundo. E o valor por ativo, o valor patrimonial, melhor, o carrego que o investidor está tendo nesse preço aí de R$ 96 é em torno de PCA mais 9. Até bem similar ao que está agora a situação do NUIF. A gente chegou a ver ali na faixa de PCA mais 11, nas suas mínimas ali, 88, 89, agora já dando aí uma boa melhorada, pelo menos para quem comprou ali naqueles níveis. Calendário de eventos, a lista é grande, eu não vou ler nem todos aqui para não tomar muito tempo, pessoal, mas a maioria dos fundos imobiliários que anunciaram no último dia útil pagou hoje. MX, XPLG, XPSF, HCTR e por aí se vai. A maioria dos fundos imobiliários pagaram proventos hoje. E eu separei aqui a informação de pagamento de hoje já, data com de hoje,
que é o AFHI. Eles anunciaram há pouco o comunicado, data base, último dia útil de negociação com direito ao provento, que hoje é dia 18. 98 centavos foi o valor anunciado, data de pagamento vai ser dia 25. Então, se você tiver interesse, o AFHI, a data com é hoje e o pagamento vai ser lá no dia 25. E fechando aqui o conteúdo, fazendo um convite mais uma vez para você que ainda não utiliza o app Grana e quer resolver a sua parte aí de imposto de renda. A Receita Federal já disponibilizou o programa para declaração. Como vocês sabem, muitos de nós pequenos investidores também temos que declarar e até mesmo quem não é obrigado. Com certeza você tem interesse em crescer seu patrimônio e em algum momento você vai precisar declarar. Você tendo esse histórico na Receita, acredito que isso não é ruim. Então, o app Grana, ele pode te dar essa ajuda exatamente nessa parte aí de tributação. O app tá com a promoção, tá melhor, mantendo o cupom de 25% de desconto, que é o cupom investidor, é exclusivo aqui do canal, mas como eu citei ontem para vocês, eles entraram em contato comigo para informar que esse cupom vai ser por tempo limitado, então não sei por quanto tempo vai manter esse desconto aí de 25% para você que tem interesse em contratar o plano ou Grana IR ou Mais Grana, que é o que vai ser disponível aí para você ter ajuda na declaração de imposto de renda, lembrando que o Mais Grana já vai te entregar o arquivo pronto para você simplesmente colar ali dentro do programa. E hoje pela manhã eu publiquei um vídeo aqui no canal comentando exatamente esse passo a passo, como é que você faz para pegar o arquivo ali aqui do app Grana para colocar ali os dados dentro do programa da Receita Federal. Então tem um vídeo aí com o passo a passo, você pode dar uma pesquisada na página inicial do canal, na playlist que vai conseguir encontrar essas informações e ter essa tranquilidade. Em menos de 5 minutos, pessoal, você consegue resolver a sua parte de renda variável utilizando aqui o plano Mais Grana. Em menos de 5 minutos mesmo. Você vai simplesmente copiar o arquivo ali, melhor pegar o arquivo e colar dentro do programa da Receita. Não vai ter muita dificuldade e rapidinho você consegue resolver. E utilizando esse cupom investidor, você vai ter esse desconto aí de 25%. O valor do Mais Grana vai ficar R$ 269 e você paga em 6 vezes sem juros utilizando o cupom investidor. Não esquece disso. Além de você ajudar aqui bastante o canal, você vai ter esse desconto especial e segundo a equipe Grana, é por tempo limitado. Então, se você tem esse interesse, não esquece de dar uma verificada aí. O link está na descrição do vídeo, no comentário fixado. Vai lá na parte de declarações, escolhe o plano que você deseja, coloca o cupom investidor e tem aí de 50 a 90 reais de desconto. É isso, pessoal, que eu tinha para passar. Espero ter ajudado através desse vídeo. Não esqueça o like e até o próximo conteúdo.